Game of Thrones é uma série que foi produzida pela HBO de 2011 até 2019 e foi uma revolução nas séries de TV. Isso é inegável, por mais que tenha tido o fim que teve. Mas a importância e o impacto de GOT para o mundo do entretenimento é dito como insuperável. Ou talvez só Game of Thrones possa superar Game of Thrones, porque tá chegando a nova série derivada da franquia, House of the Dragon, ou A Casa dos Dragões, que vai ser transmitida na HBO Max. Mas se você tá perdido, não sabe o que é essa série, ou nunca nem assistiu Game of Thrones, muito menos leu os livros, eu tô aqui para te explicar de uma maneira simples o que é House of Dragon. Mas antes disso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois, me segue nas redes sociais e agora sim, vamos para a explicação. George Raymond Richard Martin, ou George R.R. Martin, é um escritor norte-americano que criou uma série de livros de fantasia que se tornaram de extremo sucesso e vendas, dando vida a uma das mais bem-sucedidas séries de TV, por mais que o seu final não tenha agradado tanto. Em 1996, o primeiro livro dessa série foi publicado, A Game of Thrones, O Jogo dos Tronos. O segundo veio em 1998, dando sequência na história, A Clash of Kings, ou A Fúria dos Reis. E o terceiro chegou em 2000, A Storm of Swords, traduzido como A Tormenta de Espadas. A ideia inicial era ser uma trilogia, mas o sucesso foi tanto que a sua história continuou chegando com o quarto livro em 2005, A Feast for Crows, ou O Festim dos Corvos. O quinto livro demorou um pouquinho mais para chegar, sendo lançado só em 2011, chamado A Dance with Dragons, ou A Dança dos Dragões. E a promessa é que ainda faltam mais 2 livros para terminar a série principal, livros que ainda não foram publicados, infelizmente, que seriam The Winds of Winter e A Dream of Spring. Essa é a série principal desse mundo de fantasia que George Martin criou, onde a série em si se chama As Crônicas de Gelo e Fogo, onde ele cria vários outros contos dentro desse mundo todo, expandindo ainda mais as histórias, como por exemplo o livro de ambientação chamado O Mundo de Gelo e Fogo, lançado em 2014. Mas, de qualquer forma, foi então em 2011 que uma série de TV sobre essa série de livros começou a ser feita. E, assumindo o título do primeiro livro da série toda, chegou Game of Thrones na HBO. Game of Thrones se passa num mundo fictício de fantasia antiga, que nem se tem conhecimento de toda a extensão do território, mas o seu principal continente é chamado de Westeros. E a história basicamente consiste em mostrar as alianças e os conflitos entre as famílias nobres de Westeros para saber quem sentaria no Trono de Ferro e seria o comandante supremo dos chamados Sete Reinos, que são os terrenos que completam toda a extensão desse continente. A história se passa por volta do ano de 290 DC, depois da Conquista. O rei de Westeros é Robert Baratheon, da casa Baratheon, o primeiro do seu nome. Mas com a sua morte, uma trama para saber quem seria o legítimo herdeiro a sentar no Trono de Ferro inicia esse Jogo dos Tronos. Todo o desenvolvimento da história a partir daí é o que se desenrola nesses 5 livros de George Martin até agora. E é o que foi abordado na série de TV Game of Thrones. Acontece que em Game of Thrones existem muitas famílias chamadas de casas, nomeadas pelo seu sobrenome. Existem várias, mas algumas casas mais importantes, por exemplo, são os Tyrell, os Tully, os Greyjoy, os Tarly, os Baratheon, os Arryn e vários outros. Mas os que receberam maior destaque na série são os Lannisters, os Stark e os Targaryen. Inclusive, os Targaryen, na época da série, no ano de 290 DC, estão praticamente extintos.
Os Targaryen eram uma família de extremo poder e importância, e no ano de 290 sobraram praticamente só os irmãos Viserys e Daenerys Targaryen. No passado, os Targaryen tinham um enorme poder porque eles tinham dragões. E a sua enorme importância é porque o DC, a tal depois da conquista, veio por Aegon Targaryen, o primeiro a conquistar, a trazer paz e a unificar Westeros como um único reino. E ele é o responsável inclusive pela criação do Trono de Ferro. Em 2018, George Martin lançou um novo livro que faz parte das Crônicas de Gelo e Fogo, mas não é uma continuação, ele conta o passado. Conta exatamente como foi a ascensão e principalmente a queda da família Targaryen, começando praticamente 300 anos antes. Esse livro é chamado de Fire and Blood, traduzido aqui como Fogo e Sangue. O livro conta toda a origem da família Targaryen, como Aegon Targaryen, ou Aegon o Conquistador, iniciou um avanço por toda Westeros com seus dragões e foi unificando os 7 reinos, os mantendo livres, mas com ele como rei de todos. Aegon, 300 anos atrás, conquistou, seja à força ou pacificamente, os territórios dominados pelas famílias Stark, Arryn, Hoare, Lannister, Gardener, Durrandon e Martell, e construiu um castelo chamado de Fortaleza Vermelha, fundando uma capital central de Westeros, a cidade de Porto Real. E usando as espadas dos seus inimigos derrotados, ele criou o Trono de Ferro. Aegon foi o primeiro rei de Westeros, e assim uma sucessão de reinados unicamente de Targaryen se iniciou, passando por Aenys Targaryen, depois Maegor Targaryen, o quarto foi Jaehaerys Targaryen, e o quinto rei a assumir o trono foi Viserys Targaryen, o primeiro do seu nome. Isso por volta do ano de 129 DC. Esse era o auge dos Targaryen, a linhagem era extensa e eles eram montadores de dragões, cada um tinha o seu próprio praticamente. Então a imponência da família perante todas as outras casas era bastante superior. Mas o problema acontece quando o rei Viserys precisa escolher um sucessor. Ele nunca conseguiu ter filhos homens, mas teve uma filha mulher, Rhaenyra Targaryen. Mesmo sem a obrigatoriedade do sucessor ser um homem, existia nessa época um precedente que dizia que a indicação de um homem era desejada. Uma mulher no Trono de Ferro não seria bem vista. A sua primeira esposa, a mãe de Rhaenyra, chegou a dar à luz a uma segunda criança, mas ela morreu ao dar à luz a um bebê homem, e o bebê morreu um dia depois. Só que o rei Viserys se casou de novo, e a sua segunda esposa, chamada Alicent Hightower, teve um filho homem, Aegon II. E aí começou o conflito da sucessão, porque o rei escolheu a sua filha Rhaenyra, e a segunda esposa do rei queria que o seu filho homem, Aegon II, assumisse o trono no seu lugar. E isso iniciou uma guerra interna nos Targaryen. Uma guerra civil que inclusive dividiu a família e outras casas entre o chamado Lado Preto, que apoiavam Rhaenyra como sucessora, enquanto o chamado Lado Verde apoiava Aegon como sucessor. E assim, uma grande guerra de dragões acontece, que ficou conhecida como a Dança dos Dragões. E é esse período do livro Fire and Blood que a série House of the Dragon vai adaptar. Com o fim da série Game of Thrones finalizando com 8 temporadas em 2019, a HBO resolveu adaptar esse material na sua nova série de TV House of Dragon, ou A Casa do Dragão, que está sendo lançada agora em 2022. O livro Fire and Blood, inclusive, é a primeira parte de toda a trajetória dos Targaryen, que deve contar até o fim da dinastia de toda essa família. E mesmo que o segundo volume não tenha sido lançado ainda, isso não interfere na série, que vai se basear só nesse período de declínio dos Targaryen durante o fim do reinado de Viserys I.
mostrando mais essa guerra civil e o início da extinção dos dragões. Ou seja, você não precisa nem conhecer Game of Thrones para assistir House of the Dragon, porque é uma série derivada, um spin-off que se passa no mesmo universo, só que no passado, uns 180 anos antes de Game of Thrones. Nessa era mais fantástica ainda, numa época da existência de vários dragões, onde já foi confirmado que pelo menos 17 vão aparecer na série, e cada um diferente do outro, seja no físico como na personalidade. Mas além disso, sendo esse período cheio de conflitos de interesses, de tramas políticas, de intrigas e traições, numa época de muito sangue e muito fogo. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou e comenta qual é a sua expectativa para a série House of the Dragon. Me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.